Queridos irmãos e visitantes, que abre a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, apenas o versículo de número 6. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Convido a igreja que leia com muito entusiasmo esse versículo comigo, de Isaías 9, versículo 6. Leiamos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Talvez a geração muito jovem, menos de 20 anos, não tenha visto com muito impacto, com muita emoção, quando chegava o mês de dezembro, nos anos 80, 90, do século 20, toda a cidade de São Paulo ou outras cidades eram tomadas de todos os enfeites que podiam imaginar. Você percebia logo na entrada do mês de dezembro o espírito natalino tomando conta da sociedade, do povo, suas casas, fachadas dos prédios e até mesmo fachadas de templos, toda colorida, chamando a atenção, porque o espírito natalino se fez presente neste período então de dezembro. No entanto, o tempo foi passando e o povo foi cada vez mais distanciando já por muito tempo da ideia principal, da mensagem principal do Natal, olhando para o contexto do comércio, olhando para aquilo que possa usufruir economicamente ou financeiramente para o empresário, sem contar com a ideia do verdadeiro sentido do Natal. Exceto a empresa que tem os seus donos, que são evangélicos, eles conhecem bem qual é o objetivo do Natal. Então, irmãos, quando olhamos para isso, nós ficamos felizes quando isso acontecia há muito tempo atrás. Estamos felizes hoje? Sim. Não porque a cidade não está enfeitada, ou isso, não, isso é secundário. A nossa felicidade é algo que marcou profundamente toda a história das Sagradas Escrituras. Desde Gênesis capítulo 3, do verso 15, Deus ali levantou o proto-evangelho. Deus levantou aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente, aquele que haveria de mostrar o seu poder e a sua autoridade sobre toda a raça humana, em especial pelos eleitos de Deus. A palavra de Deus, ela foi escrita para revelar, para mostrar à humanidade que tipo de homem é sem Deus e o homem que tem a mensagem ou a transformação dada pelo Senhor no Evangelho de Cristo Jesus. No entanto, irmãos, o povo continua distante, continua desobediente à palavra de Deus. Todavia, o Senhor sempre tem levantado pessoas para conhecer o Evangelho da graça do nosso Deus. O texto que vemos aqui diante de nós já mostra no capítulo 9 de Isaías, no versículo 2, a seguinte mensagem. Diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. O que o profeta está dizendo aqui? Nada mais fazendo um prenúncio da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, da sua primeira vinda, que haveria de vir como o Deus Emanuel, ou Deus conosco, ou a expressão que a palavra de Deus mostra, o Messias prometido, a quem viria de forma para
assumir de uma vez para sempre na sua ação soberana e vontade própria diante de Deus, de morrer pelos seus eleitos e pelos seus escolhidos. Irmãos, o Natal para nós não representa então somente esse dia natalino, esse mês da fraternidade, esse mês que se julga que é um mês que não há briga, não há discórdia, não há isso, não há aquilo. Não, o Natal de Cristo para nós, o Natal de Jesus é todo dia da nossa vida. Os 365 dias do ano é Natal para nós. E nós nos alegramos porque Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. O Evangelho de João, nas palavras do apóstolo João, no capítulo 8, verso 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Pai iluminou, como nós cantamos, e essa mensagem da iluminação de Deus em nossos corações veio através da ação do Espírito Santo, dando a você e a mim o grande presente da vida eterna. Ou seja, eu e você fomos agraciados de ter o seu nome, todos nós, com o nome escrito no livro da vida. Mas o profeta Isaías, um profeta messiânico, um profeta que por vários momentos nos seus capítulos vai falar da pessoa de Cristo Jesus. A ideia é que muitas vezes as pessoas falam que o Evangelho não tem nada a ver com Cristo. Tem sim. O salmista fala de Cristo, os reis do passado apontam para Cristo e os profetas também. Em especial o profeta Isaías, de uma forma inspiradora, vai falar desse Messias em vários momentos aqui, falando desse Salvador, desse Deus Redentor, que de uma forma veio na frente para consumar a sua vinda, para resgatar assim a sua amada igreja. O profeta Isaías, ele, apesar de ter o conhecimento de Deus, apesar de ser o temor de Deus, ele teve uma experiência transformadora, uma mudança profunda no seu coração, quando pôde compreender o chamado divino que acontece no capítulo 6, quando ele está diante da glória de Deus, se manifesta perante ele se vê perdido, ele se vê realmente destruído diante da grandeza de Deus, e ele então diz: agora eu vou perecer, eu estou perdido. Deus vem e transforma a sua vida, coloca a brasa viva nos seus lábios, purificando os seus pecados e dando a ele a restauração plena da sua vida, e ele então pôde compreender o grande chamado de Deus, quando chama para anunciar a palavra de Deus. E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O Natal de Cristo para nós é um chamado, irmãos, é uma obediência a anunciar as boas novas do Evangelho. Não foram só para os pastores em Belém, não foram só para os apóstolos, não foram para os patriarcas da igreja, foi para toda a igreja até os nossos dias. A mensagem de Cristo, então, na minha vida, na sua vida, é anunciar esse Deus maravilhoso, esse Cristo Redentor, e que o profeta, então, destaca no capítulo 9, versículo 6, algumas qualidades, características tão importantes desse Senhor, desse Salvador, que é motivo de toda a minha adoração, mas também motivo de testemunhar o Evangelho da graça do Senhor. E o que ele apresenta para nós? A primeira parte desse texto, ele vai mostrar o maravilhoso conselheiro. Jesus Cristo é o maior conselheiro de toda a história. O grande sábio, rei Salomão, quando ele está diante daquela nação, ele fica apavorado, ainda muito jovem, sendo escolhido para ser o sucessor do seu pai, rei Davi. Ele se diante da presença soberana de Deus, e ele diz: Senhor, o que eu te peço não é riqueza, não. O que eu te peço não é poder, não é exército poderoso. O que eu peço é que me dê sabedoria para governar esta nação. Salomão tornou-se um grande sábio, um grande conselheiro, reinou por 40 anos,
dando paz sobre a nação de Israel. Não faltou nele sabedoria para administrar a casa de Israel. Verdade que no final dos seus tempos, dos dias da sua vida, ele vacilou na sua vida cristã. Ele pecou diante de Deus. Mas esse rei, por mais sábio que foi e mais soberano que foi, ele não é igual ao Senhor Jesus. Por quê? Porque Salomão é pecador, igual eu e você. Mas o que o profeta anuncia aqui, que esse Jesus Cristo é o conselheiro ideal, perfeito para cuidar das suas necessidades, das minhas necessidades. Talvez as coisas estão difíceis na sua vida pessoal, na vida familiar, você logo corre para os seus amigos. Quem sabe seus amigos podem ajudar. Não vejo dificuldade de ter algumas pessoas que podem nos orientar. Deus pode usar isso. Quem sabe o filho procurando o pai, a mãe para um conselho, e o pai e a mãe também se tornam ali um conselheiro para o filho ou para os filhos. Não há dúvida, mas mesmo assim, todos esses conselhos que vêm de forma imperfeita, porque o conselheiro maravilhoso, perfeito, vem de Deus. E quando Deus dirige a nossa história, quando Ele está presente na nossa vida, nós podemos compreender a grandeza do nosso Deus. Quando nós lemos nas próprias palavras do rei Salomão, ele diz assim, em Provérbios 15, 22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros, há bom êxito. Verdade. Quando nós estamos diante de várias pessoas tratando o mesmo assunto, com o mesmo objetivo, nós encontramos alguma coisa comum que possa caminhar bem. Mas mesmo assim, ainda não é na sua perfeição, a não ser o Senhor Jesus Cristo, o autor da nossa vida, o Senhor, o nosso Deus. Portanto, nós temos aqui esse maravilhoso conselheiro que o profeta Isaías, mais na frente, no capítulo 28, no verso 29, ele vai falar de Cristo novamente. E vai mostrar que ele, de fato, é aquele que tem a sabedoria, aquele que é o conselheiro. Diz Isaías 28, verso 29. Também isso procede do Senhor, dos exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e em grande sabedoria. Então, irmãos, uma das características do Salvador, de quem é o Deus da nossa salvação, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós vivemos na nossa vida cristã, Ele é o perfeito e maravilhoso conselheiro da nossa vida. Portanto, se nós compreendemos isso na nossa vida, nós caminharemos bem na nossa trajetória da vida cristã, vivendo o Natal de Cristo, não apenas este dezembro, mas todo instante da nossa vida, porque Ele vem, como diz o profeta Isaías, em outro momento, falando da pessoa deste conselheiro, desse maravilhoso homem da sabedoria que é o nosso Salvador. Diz o profeta Isaías, falando de Jesus ainda na mensagem profética, no capítulo 11, verso 1 e 12, ele diz assim, do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Meus irmãos, aqui temos então o profeta messiânico falando da primeira característica do nosso Salvador, um maravilhoso conselheiro. É isso que você precisa ter na sua vida pessoal, na sua vida familiar e como igreja gloriosa do Senhor Jesus. Mas vem uma outra característica nesse texto que vai falar da pessoa de Cristo como Deus forte. Diz aqui, Deus forte. Quando nós olhamos a história de Jesus e a história contada de forma infantil ou até mesmo de forma adulta, vamos olhar para um menino pobre.
um menino que nasceu numa manjedoura. Um menino que não tinha lugar, muito diferente dos nossos filhos de hoje, que vai ter berço esplêndido quando nasce o neném, roupa até daqueles bichinhos que para não bater na criança. No meu tempo os bichos vinham, a mãe batia no bicho e batia no filho também. Hoje não, né? Hoje tem um véuzinho, o bicho morre lá em cima, não atinge o neném. Veja, mas esse menino que se apresenta de forma humilde na manjedoura, não é nada mais do que o nosso Deus forte, o Deus poderoso. Ele mostrou a sua humildade, ele mostrou para a raça humana que ele não veio para estar por cima da corte da nobreza, mas ele veio mostrar que ele alcança todos, seja da corte, o povo humilde, a expressão desse Deus, não só como conselheiro, mas um Deus forte, um Deus todo-poderoso. Quando nós lemos o Salmo 24, fizemos a seguinte pergunta: quem é o Rei da Glória? O Deus Todo-Poderoso. Quem é o Rei da Glória? O Deus poderoso na batalha. E quando nós olhamos, irmãos, a história do povo de Israel, grandes batalhas foram marcadas pelas vitórias dos nossos reis no passado, foi por causa da presença gloriosa da Trindade, da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agindo na história. Então o povo sempre teve a presença de Deus, do Salvador, na história do povo de Israel. Mas agora o Senhor manifesta esse Deus forte, que veio não só para morrer no nosso lugar, venceu a morte de cruz, não ficou na sepultura, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é o nosso Rei da Glória, ele é o nosso Deus ressurreto, é o Deus todo-poderoso. Não há exército, não há poder que possa destruir a obra poderosa do nosso Deus. Às vezes nós recebemos durante o caminhar aí da nossa vida cristã notícias: lá no país tal mataram 10 missionários, a igreja foi derrotada. Não foi derrotada, irmãos. A palavra de Deus mostra que na caminhada da vida cristã nós enfrentamos grandes batalhas, mas se um ou outro soldado de Cristo vem culminar a sua morte, ele foi conduzido aos tabernáculos eternos de Deus, porque a nossa morada e a nossa residência não é aqui. Quando nós olhamos para a história da igreja primitiva, nós temos ali a pessoa do diácono Estevão, que olhou para aqueles acusadores que ele não devia nada e que foi recebendo pedra sobre pedra até morrer. Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Irmãos, nós muitas vezes pensamos que para ser cristão e ser um servo de Deus precisa ser marcado só por vitória, 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 e nós não podemos ter derrota, nós não podemos ter isso ou aquilo. Não, irmãos, a nossa guerra não é guerra física, a nossa guerra é espiritual. O nosso trabalho na obra do Senhor não é com as coisas da terrena dessa vida, mas a nossa vida espiritual. E esta guerra ninguém destrói, essa guerra ninguém tem poder a não ser o Deus forte, o Deus poderoso. E o Senhor dá força à sua igreja, e ela alcança vitórias. E quantas vitórias nós recebemos desse Deus forte no caminhar dos nossos 50 anos da nossa igreja. O profeta Isaías fala desse Deus forte, não somente aqui quando ele descreve essas características no capítulo 9, verso 6, mas no capítulo 10, 21, ele diz o seguinte, no verso 21: o restante se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Deus está dizendo que não há fracasso. Veja o exemplo, irmãos, desse Deus todo-poderoso, desse Deus forte. Usou a boca do servo de Deus, Moisés, falou para Faraó do Deus vivo e verdadeiro,
as 10 pragas do Egito foram colocadas diante de Faraó. E diante da 10ª praga, o rei mandou que o povo saísse do Egito. E o povo saiu vitorioso, levando tudo, até as coisas materiais, porque ali estava o Deus forte. Mas sabe o que aconteceu com o povo de Israel? No caminhar dessa trajetória tão curta que devia ser, de pouco mais de 3 meses chegaria à terra prometida, a incredulidade, a murmuração, a falta da confiança em Deus. Sabe o que aconteceu? Todo Israel morreu no deserto, exceto Josué e Caleb. Imagine, 2 milhões de pessoas saíram no Egito. 2 milhões, fora crianças, mulheres e crianças, que não eram contadas como estatística na época. 2 milhões de homens saíram do Egito. Morreram todos no deserto, exceto Josué e Caleb. Sabe por quê? Porque não creram no Deus forte. Não creram naquele Deus que pode todas as coisas. Irmãos, como igreja do Senhor, nós não podemos duvidar da ação soberana do nosso Deus. Vivemos um momento de, humanamente falando, de uma insegurança da nossa política em todos os aspectos. Mas nós precisamos olhar o que é que Deus está fazendo com a nossa nação. Talvez não é uma disciplina? É uma disciplina para quem? Não para os incrédulos, porque eles não creem em Cristo, eles vão para o inferno mesmo. Mas é uma disciplina para a igreja. Talvez a igreja está numa falta de confiança plena em Deus. A igreja está vivendo um momento de murmuração. A igreja está desanimada. A igreja está desinteressada pela obra missionária. A igreja não está preocupada mais com as coisas relacionadas com o reino de Deus. Então Deus vem para disciplinar. E umas vezes ou outra ele faz isso usando o quê? O chicote do povo inimigo para despertar a igreja. Não foi no passado assim? Não será diferente, irmãos. Não será diferente. Agora, o que Deus espera dos verdadeiros adoradores, que tenha confiança nesse maravilhoso conselheiro, nesse Deus forte. Mas vem a terceira característica desse texto que nos traz algo extraordinário, quando ele diz aqui, Pai da eternidade. Pai da eternidade. Irmãos, durante o ano de 2023, não lembro qual foi o momento que eu disse aqui, mas nós não tivemos ninguém que Deus chamou para a glória nesse ano como membro da igreja. Desse ano 2023. Um ano difícil, um ano de festa, um ano de comemoração, mas um ano de trabalho, de luta, de correria, de faculdade, transporte coletivo muitas vezes perigosos, mas tudo isso Deus nos guardou, Deus nos protegeu. Mas na minha parentela ou na sua, alguém foi atingido pela morte. E todo aquele sonho, e todo aquele projeto, todo aquele ideal, tudo se acabou com a morte. Aquilo que estava planejado, aquilo que estava pensando, este ou aquele, a morte veio e tudo acabou. Irmão, o nosso maior projeto não é nesta vida. O nosso maior projeto é a glória de Deus. Estamos com Ele na glória, louvando e bendizendo o seu nome, reconhecendo que Ele é a razão de toda adoração. E todas as vezes que nós olhamos para a Sagrada Escritura, ele aponta agora não pela primeira vinda que já aconteceu com o Senhor Jesus, mas aponta para a segunda vinda de Jesus, que virá de uma forma para sempre, para a esperança da igreja de Deus, que é esse encontro maravilhoso com o Senhor. Mas o profeta Isaías vai falar desse Jesus no seu livro. Ele não aponta para o Evangelho, ele aponta o próprio livro por inspiração divina. E no capítulo 40, no verso 9 a 11, ele vai dizer quem é esse Deus, quem é esse Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O verso 9 diz assim: Tu, ó Sião,
que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas, Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço forte dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Ó Sião, anuncia as boas novas de Jerusalém. Ele virá, ele voltará. Essa é a nossa mensagem, irmãos. Ele voltará. E quando ele voltará? Buscando eu, você, a qualquer momento da nossa vida. É verdade que nós podemos ter a presença dessa parousia da vida de Cristo, Deus pegando a igreja e nós sermos arrebatados e transformados em glória diante do Senhor. Mas por que ele vem? Por que esse Pai da eternidade vem? Porque o apóstolo João descreve: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, esse cheio de verdade e de graça, e ele, como unigênito do Filho, veio para redimir, para restaurar a sua igreja. O Natal de Jesus é um maravilhoso conselheiro. O Natal de Jesus é esse Deus forte na nossa vida, que Ele está conosco, nos sustentando poderosamente. Esse Deus maravilhoso, mas Ele também é o Pai da eternidade, aquele que nós temos a esperança de que um dia viveremos na presença dEle, em glória, em louvor e honra, com toda a perfeição que não podemos fazer aqui por causa da nossa natureza pecaminosa. O Natal de Jesus não é só esse maravilhoso conselheiro, tão somente Deus forte, o Pai da eternidade, mas Ele é o príncipe da paz. Irmãos, algo extraordinário que o Senhor sempre levanta e mostra para a sua igreja, para o seu povo, que a igreja de Cristo é a igreja que deve operar a paz. Não cabe na igreja de Cristo conflitos, não cabe na igreja de Cristo guerra. Isso é coisa do mundo, não é coisa da igreja de Deus. Os que foram lavados pelo sangue de Cordeiro, ele tem que ser revestido de toda a graça, de todo o poder, e se depender de você ou de mim, o nosso papel é da paz. Ele é o Senhor da paz. A paz, por exemplo, irmãos, que as pessoas conseguem conquistar através de contratos, de governo, de ações. Nós não vamos guerrear durante 5 dias, mas depois o fogo vai vir. Que paz é essa? A gente está vendo aí os países em guerra, e de repente, vamos tentar uma paz, vamos fazer um acordo. Essa não é a paz verdadeira. A paz verdadeira, irmãos, é aquela que flui no nosso coração, a despeito da circunstância tão adversa na nossa vida, mas o nosso interior flui essa verdadeira paz. A paz que o Senhor Jesus nos dá, irmãos, mostrando que dele vem a verdadeira paz. O apóstolo João, no capítulo 14, verso 27, diz: eu deixo-vos a paz, não como o mundo dá. Como é que o mundo dá? Dessa forma de negociação. A minha paz é verdadeira. A minha paz, no momento mais difícil, eu estou com você, porque eu sou o Senhor da paz. Quando o Senhor Jesus, por inspiração divina, deu ao apóstolo Paulo as palavras escritas lá em Efésios, e ele vai dizer algo muito interessante para a igreja, dizendo o seguinte: havia uma guerra entre gentios e judeus, e essa guerra não se resolvia pela circunstância da raça do povo judeu
com o povo gentil. Nós não cremos, a igreja é só do povo judeu. O Senhor veio para quebrar, para destruir a parede da inimizade. Em Efésios capítulo 2, no versículo 12 a 14, ele diz o seguinte: naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade. Agora Deus derruba a parede entre judeus e gentios e diz: eu sou o Senhor da paz, eu sou o Salvador, sou aquele que vem para cuidar da minha igreja e promover esta paz, não como o mundo dá, mas como o Senhor provém pela sua sagrada Escritura. Irmãos, os nossos profetas do Velho Testamento sempre teve esse cuidado de apontar para o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O profeta Zacarias, no capítulo 9, no versículo 10, ele diz o seguinte: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, Ele reinará com paz, levando o seu povo, a sua igreja, para o lugar que Ele preparou, o novo céu e a nova terra. Esse é o Senhor Jesus da sua vida? Quando você teve esse encontro maravilhoso com Cristo, e eu digo que esse encontro é obra do Espírito Santo na sua vida, porque não parte de nós essa decisão, mas é o Espírito Santo de Deus que nos convence de todo o nosso pecado e aponta para Jesus Cristo. Então nós respondemos de forma afirmativa que cremos nele. E se é isso que você crê, você está diante de um Deus divino, de um Deus humano, mas também divino, das suas duas naturezas sem pecado, tanto divina como humana. Jesus conhece as nossas mazelas, as nossas fraquezas. Ele sabe o que é cansaço, Ele sabe o que é sede, o que é fome, Ele sabe o que são as dificuldades, porque Ele viveu como o homem aqui na face da terra. Mas Ele é Deus sem pecado. Ele veio para tirar de nós a parede da separação, a inimizade, o pecado que afasta nós totalmente de Deus. Ele veio para derramar o sangue do Cordeiro, para a remissão dos nossos pecados. Irmãos, que Natal é esse para você? É presente? Claro, você gosta de ganhar presente, eu também. Mas ele não pode ser isto. Tem que ser muito mais do que isso. Ele tem que ser o autor da minha salvação. Ele tem que ser o salvador da nossa vida. Ele tem que ser aquele que nós cantamos no primeiro cântico, né? Que Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Mas Ele vem outra vez para nos salvar e levar de forma definitiva para o gozo eterno do Senhor. Irmãos, que nesta noite saiamos aqui olhando para o espírito natalino. As pessoas falam muito aí dos adventos que prenuncia o Natal de Cristo. Muitos falam sobre, por exemplo, esperança, falam sobre alegria, falam sobre amor e sobre paz. Mas nós, acima de tudo isso, nós temos a Cristo Jesus, que é motivo de nós falarmos. Quem é o Natal de Cristo? Quem é o Natal da nossa vida? É o Salvador, Jesus Cristo, a razão do nosso louvor e também da nossa pregação. Que Deus assim nos abençoe. Amém.